Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas. O Amigo Animal está começando e hoje a gente tem uma história interessante para contar para vocês e duas histórias muito gostosas para a gente passar o nosso final de semana em paz. Vamos lá? Hoje eu vou mostrar para vocês como a medicina veterinária evoluiu. E isso deixa a gente muito feliz, porque houve um tempo em que, quando os animais ficavam doentes, era receitado alguns remedinhos, eram só aqueles, não existiam tanta variedade de medicação, e melhorou, não melhorou, os animais morriam. Hoje existe uma gama de exames disponíveis para as pessoas poderem descobrir com mais agilidade aquilo que o seu animal tem. E o que isso quer dizer? O animal sofre menos, porque descobre mais rápido, é tudo mais preciso, e aí o médico veterinário pode ir direto no problema e pode já resolver essa situação, o animal parar de sofrer. Eu estou aqui do lado da doutora Caroline Augusto, que é proprietária da Ômega Medicina Diagnóstica, é isso? E a gente vai falar para vocês um pouco de um exame que é a tomografia computadorizada, que em Santos é uma grande novidade, né? A Carol acho que foi a primeira que trouxe a tomografia para Santos. E o que deixa a gente muito feliz, na nossa instituição, a Viva Bicho, já se utilizou de alguns casos com enorme sucesso, e a gente tem certeza que, se não tivesse a tomografia aqui, o animal não teria tido o sucesso do tratamento que teve. Obrigada, Carol, por dar essa entrevista para a gente. E eu queria começar falando com você o seguinte: por que existem médicos veterinários que pedem um raio-x, ou uma ressonância magnética, ou uma tomografia? O que difere isso? Quando é que o animal precisa de ressonância, por exemplo, e quando é que ele precisa de uma tomo? Bom, o raio-x ele é um exame mais de triagem, né? Hoje em dia já está virando um exame de triagem, que é um exame rápido, mais barato, e dali a gente começa a selecionar, vai para tomo, vai para ressonância. A principal diferença entre os dois métodos, a ressonância é um exame muito mais demorado do que a tomografia, né? Ou seja, o paciente fica mais tempo anestesiado. Mas para avaliar encéfalo, que é dentro do cérebro, e algumas lesões de coluna, somente a ressonância, tá? A ressonância, então. A ressonância. Tá. E a tomografia? A tomografia vê bem hérnia de disco, lesões tumorais, lesões respiratórias, assim, a grande maioria vai para a tomografia. O que normalmente se faz? Faz a tomografia e, se não der nada, aí vai para a ressonância, porque é um exame mais caro, com um risco um pouco maior, porque o tempo de anestesia é muito mais longo. O exame de tomografia, o paciente fica anestesiado aí uns 5 a 10 minutos, é muito rápido, né? Aí na ressonância demora muito mais, aí depende da máquina, aí vai às vezes 1 hora, mais ou menos. E um ultrassom, que é o que tem de mais simples, né? Uhum. Como é que a gente pode diferenciar isso, doutora? Ótima pergunta. O ultrassom, ele é um exame rápido, não tem radiação, é barato, super acessível. Só que dali também vem a decisão. O que o ultrassom não viu, a tomo vai ver, né? Então, para que você faz uma tomo de abdômen? Para ver o que o ultrassom não vê, que é delimitação de lesão, origem de lesão, trombos, anomalias vasculares, que nem shunt, que eu já peguei lá da Viva Bicho, um shunt que foi confirmado na tomo. E então a tomo de abdômen, ela é super bem-vinda. Agora, para ressonância de abdômen já não é bom, porque é um exame mais demorado e tem um movimento intestinal, e o movimento atrapalha. Então, o abdômen é tomo, né? Sim, num resumão, a ressonância é melhor para ver lesões de ligamentos e não ósseas. Óssea é tomo. Coluna, para ver lesões da coluna, mesmo algumas degenerações, hemorragias. As demais lesões a tomo pega, e algumas lesões de encéfalo. Tá. E no caso desse gatinho, o que aconteceu? Essa gatinha, ela tem otite, que é a inflamação de um dos ouvidos, há muito tempo. E a tutora sempre tratou com os remédios, e vai e volta, vai e volta. Aí começou a
ela começou a ter muita dor e surdez, né? Ela já não escuta mais como ela escutava. E aí ela levou numa dermatologista que indicou a tomografia para ver a extensão dessa lesão, porque a olho nu a gente só vê a lesão externa. E realmente, infelizmente, a lesão dela está super profunda, já cometeu a partes ósseas. Já corroeu o osso, é isso? Já pegou o osso. Nossa, gente, imagina a dor desse animal, né? Eu fico imaginando, sabe, eu vi uma gatinha preta, uma gatinha sem raça definida, com um tutor com condições e o cuidado que está tendo em descobrir o que tem um animal. Eu fico imaginando esses animais na rua, né? O sofrimento e a dor desses animais que às vezes atacam, mordem, ou mesmo na casa de alguém. Às vezes o animal está com essa dor e não suporta mais, é enlouquecedor. Quem já teve dor de ouvido sabe que é uma das piores dores que existe. Você não consegue comer, porque até a articulação dói o ouvido, né? Compromete. E ela está sem comer já. E ela tem vontade, né? A doutora relata. Aí ela tá dando só papinha, né? Pastosa, comida pastosa. Mas agora, graças a Deus, ela fez o exame que detectou a extensão da lesão, porque senão ia ficar tratando só por cima. E o problema está lá dentro. Então, trata aqui, de dentro sai. Não vai curar nunca. E agora, então, é cirúrgico o problema? Agora é cirúrgico. Agora é um desafio, né? Porque está bem extensa, mas ela vai operar. De qualquer forma, né, doutora, vai melhorar, porque vai tirar uma boa parte do... Você falou que a cera é como se a cera, a gente, tivesse empedrado. Empedrou lá dentro, é isso, né? Isso mesmo, ela empedrou lá dentro. De tanto que produz, entra, né? Vai produzindo e vai descendo. Ela virou uma pedra. E aí a parte óssea que acomoda essa cera, ela não está mais dando conta. Então a cera começa a comer o osso, para ela poder crescer. Então vamos voltar para o aparelho. Aí o gatinho entra, eu vou falar de uma forma bem tosca, né? Fotografa, né? O gatinho, e aí você, no computador, na hora em que ele está entrando, você já está vendo a extensão da gravidade ou não do problema. Isso. Conforme ela vai passando, as imagens vão sendo feitas. Não aparecem todas, né? Porque é um exame de mais de 1000 imagens, mas mostram as principais. E aí a gente já segue o exame para pegar o tempo do contraste. E aí, dependendo do que aparece, a gente ajusta o exame. Por exemplo, em abdômen, por exemplo, a gente faz as fases certas do contraste, mas tem um nódulo que não corou tanto numa fase arterial nem portal. Aí a gente faz a tardia. Então a gente consegue ajustar o exame durante, né? Enquanto está lá dentro, a gente já avalia uma coluna, por exemplo. Às vezes a gente faz um segmento, não aparece nada. Então vamos puxar um pouquinho mais para ver se a lesão está mais para cá. E o animal precisa ser entubado, anestesiado, precisa de contraste também? Na maioria das vezes precisa de contraste. E o que faz você selecionar a necessidade ou não do contraste? Olha, a gente só não usa contraste mesmo quando o paciente tem doença renal, porque o contraste ele, né, é nefrotóxico, né? Mas toda vez que coloca o contraste, mostra vaso. Então, a gente usa em 100% dos casos, para não deixar nada para trás. E como já vai estar anestesiado, então não é um exame que vai refazer amanhã, né? Tem o risco da anestesia, então a gente aproveita e faz tudo. Esse exame, ele independe da idade do paciente. Pode ser feito em bebê e pode ser feito em animal idoso. Isso, pode sim. A gente faz no mente filhote quando tem doenças vasculares, nascem com doenças de vaso, a gente faz com 2, 3 meses, já fizemos. E animais idosos, 18, 19 anos, a gente faz. Para instalar isso aqui, Carol, é uma loucura, né? O Instituto para instalar raio-x já foi uma burocracia, um cuidado e caríssimo. Eu posso imaginar a despesa imensa que você teve com a instalação, uma sala especial, um aparelho, é imenso, gente, um aparelho muito grande e requer um alto grau de conhecimento e treinamento dos profissionais envolvidos, né? Não é qualquer eu agora vou pôr um aparelho de tomografia, vou começar a fazer uma análise tomográfica. Não é assim, né? Não, tem que ter realmente um treinamento. Essa máquina é muito boa, é uma máquina de 16 canais, é a única da Baixada que tem 16, que
que quer dizer 16 canais? São muitos canais, levando em consideração que normalmente são 2 canais, 1 canal, 4 canais, às vezes 8. 16 são poucos hospitais que têm. O que significam 16 canais? Para cada giro que ela faz, são 16 imagens. Então, você vê, é uma máquina 16 vezes melhor do que uma de um canal. E muito mais rápida. Então, a gente faz uma imagem de um crânio, de um gatinho. A gente faz 1.300 imagens e de um canal faz 300. Né? E é um exame muito mais lento. Então, aqui a gente fica 5 minutos anestesiado, nos outros fica uns 20. Então, traz muito mais informação. E tudo isso realmente tem um custo muito caro, mas vale, né? É assim, né? É claro que é caro. É claro que para hoje em dia a maioria da população que ganha salário mínimo, a gente tem que falar que é um exame caro. Mas a gente precisa partir do pressuposto que a gente tem um animal, a gente sabe que mais dia menos dia ele vai precisar de algum tipo de atendimento médico veterinário. E a gente tem que estar pronto para isso, né? Nem sempre a gente está, porque a vida apresenta algumas coisas que a gente não está esperando. Porém, ele deixa de ter a seguinte visão: não é tão caro pelo seguinte: quando eu descubro que tem meu animal, eu vou direto no ponto. E isso minimiza o problema do animal e barateia tudo. Porque senão você fica, o antibiótico hoje, vamos trocar o antibiótico, vamos trocar o anti-inflamatório, vamos fazer mais um exame, vamos isso, vamos aquilo. Se você for somar tudo isso, eu já passei por isso com um gato. Não é necessariamente isso, mas com essa situação de passar em vários profissionais e depois eu ter feito um determinado exame, que foi uma ressonância, e descobri o que era, gastei os tubos com essa ressonância, descobri o que era e resolvi o problema. Aí eu fiz as contas do que eu tinha gasto antes de chegar na ressonância. Legal. Aí eu falei, caramba, se eu tivesse feito a ressonância, estava tudo certo. Né? E é um exame, então você parcela, né? Você já pega aquele valor, já sabe que é aquele valor e já parcela, né? E sem contar, é claro que o dinheiro pesa na vida de todo mundo, mas sem contar no que o animal deixa de sofrer, né? Eu estou aqui olhando, imaginando a dor que esse bichinho sente e sabendo que agora vai resolver, vai operar e vai resolver, né? E se tivesse feito antes, né? Não foi um erro de ninguém, né? Aconteceu, é um exame novo, as pessoas não entendem. Não estão acostumadas com a tomografia em animais, né, Carol? Já teria tratado de uma maneira mais simples, mas graças a Deus descobriu a tempo, vai tratar. E é o que você falou, né, Leila? Já faz o exame, já vê o que é, já não perde tempo, né? E graças a Deus, gente, a Ômega disponibiliza esse tratamento humanizado, que a gente sente aqui um carinho de todos, desde a recepção, a gente sente um carinho de todo mundo aqui, a gente percebe que todo mundo aqui ama bicho, né? A Carol já adotou um animalzinho nosso, e todos vocês da Baixada Santista que assistem, antes de pensar, nossa, eu não vou conseguir, procurem se informar, vale a pena. Às vezes vale a pena, em vez de você ficar mudando de médico, foca no que é preciso, que você vai ver que vai sair muito mais barato para você do que ficar pulando, mas sem contar o estresse seu e do seu animal. Né? Fica aqui a dica do programa Amigo Animal. Obrigada, doutora, parabéns, o seu trabalho é uma referência em toda a Baixada Santista. Muito obrigada por tudo que você faz pelos animais do Instituto Viva Bicho. A gente é muito grato a você e eu sei que você ajuda não só a Viva Bicho, você ajuda todas as entidades da Baixada Santista. Muito obrigada, é por isso que você tem esse sucesso lindo que você tem. Eu que agradeço, Leila, eu que agradeço, porque eu admiro demais o trabalho de vocês, então é um prazer para mim estar junto com vocês, viu? Obrigada, viu? Intervalinho e a gente já volta.
voltamos com o programa Amigo Animal. E nesse último bloco, eu quero mostrar para vocês, para a gente passar um final de semana bem gostoso, histórias felizes, histórias que deram certo. A gente não acerta sempre, né? Mas a gente gostaria. Mas a gente quer contar alguns casos para vocês. Primeiro, a história desse cachorrinho aqui, Romeu, com um histórico estranho. Esse cachorro vivia numa periferia de Santos, num lugar bem carente. Já havia caído na maré umas 2 vezes, porque é um cachorro já idosinho, e com o histórico de que as pessoas que atenderam ganharam um ultrassom e ganharam um exame de sangue, e no ultrassom diz que ele tinha um corpo estranho. E esse estado de caquexia, magreza excessiva, era decorrente disso, e que ele precisaria fazer uma cirurgia urgente para tirar esse corpo estranho do estômago. Eu estou do lado da doutora Thalita Finotti, que foi a pessoa que atendeu ele aqui do Hospital Viva Bicho, e que vai dizer para a gente mais um pouquinho o que aconteceu no desenrolar dessa história. Obrigada, Thalita, por mais uma vez atender a gente dando uma entrevista. Mas o Romeu é um cãozinho apaixonante, né? Ficou todo mundo caído por ele, né? Ele é muito simpático mesmo. Quem o adotar no futuro aí vai ter bastante sorte. Bem, com relação ao histórico médico dele, ele chegou encaminhado do resgate, né, com um histórico aí de ultrassom e exames de sangue. No ultrassom sugeria o corpo estranho, mas ele não tinha uma clínica clássica aí de corpo estranho, né, ingestão do corpo estranho. No ultrassom atual, que nós fizemos de acompanhamento, foi encontrado uma inflamação intestinal muito importante, né? Iniciado o tratamento dessa inflamação, porque não foi caracterizado mais o corpo estranho, e talvez ele até tivesse realmente o corpo estranho, mas isso acabou inflamando o intestino. Isso, claro, a gente supõe, né? Isso acabou inflamando o intestino e acabou comprometendo a função principal do intestino, que é a absorção dos nutrientes, né? E fazendo com que ele entrasse num processo de caquexia e magreza aí muito importante. Tratado essa inflamação, ele está em processo de tratamento. Ele já ganhou meio quilo, 600 gramas, né? E ele está evoluindo bem, está indo muito bem, né? A gente acha que realmente o problema dele foi sanado, mas como todo histórico de todo animal que vem da rua, é uma carga de vida e de sofrimento muito alto, né? Então, a partir de agora é o acompanhamento mesmo, para ver como ele vai evoluir, mas é muito positiva a evolução dele. Está indo bem. É assim, né, gente? É mais um cachorrinho de raça, né? As pessoas acham que vai para a rua só cachorro sem raça. É mais um cachorrinho de raça, e esses cachorros de raça, eles têm a imunidade muito mais baixa do que os animais vira-latas, que são mais resistentes. E com isso, eles vão ficando. Porque o cachorrinho de raça, quando ele é bonitinho, todo mundo quer, né? E aí ele foi passando na rua, iam dando comida, até que ele parou de comer, só vomitava. E aí uma protetora, de nome Solange, nos procurou pedindo ajuda, se nós podíamos fazer alguma coisa por ele, porque até então só haviam dado o ultrassom, deram o ultrassom e o exame de sangue, mas após a constatação do que ele tinha, nada mais tinha sido feito. Então, as ações mesmo que deveriam ter sido feitas, se não fossem feitas imediatamente, fossem elas quais fossem, ele estava perto da morte, né, doutora? Sim, porque quem não se alimenta, né, está fadado aí a realmente ter grandes complicações de saúde. E é isso que acontecia com ele, mas agora está indo bem. E a gente percebe que, olha, a ponta das orelhas, gente, ele não tem a ponta das orelhas, comidas, as duas. Isso foi de rua mesmo, de ter sido atacado por gato, por cachorro, não saber por rato, tá certo? Até por rato, por não saber se defender. Sim, por rato, por causa do local onde ele vivia, vocês não têm ideia. E as pessoas que o encontraram fizeram aquilo que elas podiam fazer. Não podiam fazer mais do que aquilo. Então, dependia exclusivamente de alguém que pudesse prestar esse tipo de socorro. Internar, fazer outros exames, se fosse cirúrgico, operar, né? E daí a importância
que a gente sempre fala, ter um animal requer muita responsabilidade, muita, né? Na idade é que eles mais precisam de exames, de cuidados especiais e, principalmente, muita paciência. Mas está aqui um final feliz, o nome dele é Romeu. O Romeu vai para adoção, já tem uma pessoa super interessada nele, uma adotante maravilhosa, e que a gente vai ver se vai dar certo. E dando certo, a gente volta aqui para mostrar ele para vocês com a sua nova tutora. Tá bom? Vamos para outro caso, esse bem mais complicado. A gente vai contar agora para vocês um caso bem mais complicado. Há uns 15 dias, João? 20 dias? 20 dias. Uns 20 dias, nós recebemos um pedido de socorro de um animal que estava na área portuária do lado do Guarujá. Esse animal é de um senhor, né, menina? É de um senhor que faleceu e deixou, não sei, gente, 3 ou 4 cachorros. Bom, ela foi atacada por 2 dos cachorros, mas foi atacada de um jeito que eu não vou pôr essas fotos para vocês, porque eu acho totalmente desnecessária. Os cachorros destruíram as 2 patas da frente dela. As fotos eram um mar de sangue. Só que ela ficou nessa situação na rua, a gente não sabe por quanto tempo. Então, a dor que essa cachorrinha sentiu é uma dor inimaginável. Quando ela foi socorrida, tentaram fazer um curativo nela, mas ela ataca todo mundo, atacava tudo e a todos. É claro, né? Depois do trauma de ter sido atacada por cães, as pessoas que chegavam perto dela para ajudar também provocavam dor, porque é injeção, é curativo, tudo isso associava o ser humano à dor. Quando ela chegou aqui para os nossos primeiros socorros, eu vou apresentar para vocês o João, que é nosso auxiliar de veterinária. Já está no... Em que ano você está, João? No último ano já. Está no último, né? E isso me forma no final do ano, na verdade. Então, é quase um veterinário. E o João, que fica na internação uma boa parte do tempo, criou um vínculo muito grande com os animais. Ele cria esse vínculo muito grande com os animais. Por isso, a gente fez questão que o João desse essa entrevista para a gente. Porque essa patinha dela cortada, ela não foi operada, viu, gente? Essa patinha cortada é que foi detectado quando chegou aqui, que estava toda podre, necrosada, né, João? E isso, a gente tinha uma patinha assim, que estava com um osso exposto, né, uma fratura exposta, um osso quebrado, e a gente apenas removeu o tecido da frente da pata, que já estava infeccionado, estava bastante inflamado. Então, agora ela está com o ossinho para fora ainda, aqui debaixo do curativo, mas a gente está esperando para poder operar ela, porque se a gente operar ela com esse tecido inflamado, os pontos eles vão romper, não vai dar certo, tá? Então, agora é um período de recuperação que ela vai ter, e agora a gente está conseguindo manipular ela bem melhor, porque ela está bem mais mansa, a gente vai com bastante carinho, bastante devagar, né? E ela está bem mais tranquila, né? Está toda medicada, não tem mais dor. O importante, que a gente gosta sempre de ressaltar, é que esse cuidado clínico é fundamental para salvar a vida do animal. Mas o cuidado emocional salva a cabecinha do animal, né? Salva as emoções. E por que isso é tão importante? É só a gente se colocar no lugar. Se a gente viver sob tensão, se a gente viver com medo, se a gente viver depressivo, se a gente ficar sentindo ódio, medo 24 horas por dia, a gente não consegue viver. A vida da gente só regride e isso somatiza e acaba virando numa doença. Isso é matemático. Nos animais é a mesma coisa, só que eles não sabem se expressar. Não existe um psiquiatra, né, para o animal. Então, ele começa a reagir. É quando a gente chama que o cão é reativo. O que é? Se você chegar com a mão muito rápido nele, ele reage para morder, ela reage para morder. Quando as meninas chegavam perto dela, ela atacava. Porque tudo era relacionado com a dor. Agora, esse trabalho que o João está fazendo, de toque constante, de manejo, olha, eu continuo a mesma pessoa, mas agora esse meu toque te traz prazer e não dor. E assim a gente vai fazendo um trabalho de dessensibilização, que é o nome que se dá, o nome técnico que se dá, para que ela comece a esquecer esse manejo da dor para manejo do amor.
né? E aí ela passa a confiar. Se amanhã no futuro o João precisar dar uma injeção nela, ela vai aceitar. Então, esse trabalho é muito, muito, muito importante, tão importante quanto a cirurgia que ela ainda vai fazer, né, João? Isso, o animal passa a confiar na gente, né? Então, o manejo das medicações, tanto da alimentação, ele fica muito mais fácil. Né? No começo, ela não deixava ninguém chegar perto, a gente não machucava, né? Ia fazer um carinho, ia pegar na cabeça, aqui nas costas, e ela já gritava como se estivesse doendo muito. Mas agora ela já não faz mais isso, já está mais acostumada com a gente, e a gente vai criando esse vínculo aí para melhorar esse manejo, né? Muito importante. Eu não estou tocando nela, gente. Ela está de olho na minha mão. Vocês podem reparar que ela está olhando para mim. Ela não sabe quem eu sou, ela não sabe o que eu vou fazer com ela. Então, ela está extremamente desconfiada. E eu não vou quebrar isso. Eu acho que é forçar a barra demais. A gente já tirou ela de onde ela é a zona de conforto dela, trouxe para cá para poder fazer essa entrevista. A gente estava estudando a melhor forma de trazê-la para não desgastar, não traumatizar. Por isso a gente pensou, não, o João vem junto, porque o João é o vínculo de confiança dela. Então, a gente, até para gravar com vocês, a gente pensa em tudo isso, que a gente não quer fazer uso de um animal para expor para vocês, como acontece em aquários, em zoológicos, né, que nós somos totalmente contrários. Então, aqui, essa é para contar essa história, para mostrar para vocês que há solução, sim, que a gente pode socorrer, a gente pode ajudar, e que há recuperação emocional também. Qual é o nome dela? É Raika. Raika. Da Raika, que agora tem um nome, tem uma identidade, e isso é muito importante para o emocional do animal também. Então, a Raika agora vai ter um futuro maravilhoso, né, Raika? Ela já sabe que se chama Raika porque ela me olha quando eu falo. Vai entrar numa cirurgia e aí ela vai entrar para adoção. Eu já tenho até gente interessada nela, mas, por enquanto, ainda não vai dar. E a Raika vai ser uma cachorrinha que vai ter que ser aquelas pessoas que vêm visitar, vêm dar carinho, traz bifinho, vem um dia, vem outro, leva para passear, até que um dia leva para passear e não volta mais. Né, Raika? Não é, Fê? É isso, gente. Eu quero que vocês fiquem com essas imagens. As pessoas que trabalham com animais são muito angustiadas, porque vem muita maldade nesse mundo, porque as notícias boas não aparecem, né? Então, a gente quer mostrar que não tem só maldade. Talvez exista até muito mais atos de bondade do que de maldade, mas, infelizmente, é a maldade que dá notícia, né? Infelizmente. Mas, então, acreditem, existem pessoas boas, existem pessoas que transformam vidas, como é o caso do João, como é o caso dos profissionais aqui do hospital, do Instituto Viva Bicho, e como você, que está assistindo e que também faz o que pode quando pode. A gente não deve cobrar das pessoas aquilo que elas não podem oferecer. Tá bom, gente? Um bom final de semana maravilhoso para vocês e até a semana que vem.